mim, meu querido, ô louco. E agora recebendo aqui no Tereré com Saúde, hoje um tema muito bacana e você vai ficar ligadinho aí com nós, antenado mesmo, porque você, ó, principalmente você mulher, se liga nesse tema de hoje, que é um tema muito bacana, eu tenho certeza que você vai poder tirar suas dúvidas. E ó, é um tema que eu particularmente achei massa, muito massa mesmo, um tema bem bacana. E ó, deixa eu ver aqui, cara, só para não falar errado, que o Marcelo sempre erra. Mulheres conscientes no amor, né? E será que você é uma pessoa consciente? Será que você é uma pessoa que realmente sabe o que é isso? E hoje recebendo a nossa amiga psicóloga Tailã, é isso? Talian. O nome você errou como sempre. Não, mas tá valendo, Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Tereré com Bobagem, que honra ter você com a gente aqui, minha querida. Obrigada, Jota. Mais para o microfone e solta a voz. Obrigada, é um prazer estar aqui também. Eu agradeço de novo, né, o convite. E eu propus esse tema, assim, Jota, Mulheres Conscientes no Amor, a partir de várias coisas, né? Mas a principal delas, assim, trazendo sempre a história, né? Do que a história conta pra gente, do que é o amor, né? Que é sempre o amor, ele é ressignificado pela cultura a todo momento, então a gente precisa estar consciente disso, e principalmente nós mulheres, já que a história, de alguma forma, né, ou de todas as formas, não nos favoreceram, desde de Eva no paraíso, né? Ao desejar a maçã ali, ela vai e destrói ou traz todos os males do mundo. Então, assim, propor a consciência seria isso, sabe? Desde a história, né? E até mesmo como isso reflete na atualidade. Como que essa história reflete na atualidade na forma como as mulheres amam. E na clínica, né, no consultório, recebendo essas mulheres, eu percebia, né, não só percebendo essas mulheres, mas essa também foi a minha trajetória por muito tempo, uma não autorização dos próprios desejos quando o tema é amor. Parece que tudo elas podem, a todo momento, por não gostar de alguma coisa que o cara falou, ou dar um não, um basta, elas estão sempre com medo de perder esse amor. Seja no início do relacionamento, seja namorando, ou até mesmo casadas. Para a galera que está ouvindo a gente entender, o que é esse sentimento amor? O que é amor? Olha só, a gente tem registro do que é o amor desde os neandertais, assim, né? E naquela época o amor era tido como um afeto, assim. Naquela época as pessoas já tinham o costume, ou criaram, de enterrar os seus mortos. E desde aquela época a gente já vinha entendendo que tinha um afeto. O amor está sempre ligado a essa palavra que é o afeto. Então ele já tinha um afeto pelos seus entes, né? No período ali do Neolítico, do trânsito, aonde as pessoas viviam em grandes clãs. E aí elas foram se agrupando em menores, que é onde, no período Neolítico, ele inicia ali a agricultura, o plantio, e essas famílias vão se agrupando, né, em pequenos grupos. E quando eles percebem, cultivando ali, tanto a agricultura quanto... Desculpa, me distraí aqui. Quanto, assim, os bichos, né? Eles perceberam que quando as ovelhas ficavam longe, elas não procriavam. Longe de outros machos, não procriavam. Então ali os homens percebem que eles são um papel fundamental na procriação da mulher. Porque antes do período neolítico, Jota, isso não existia. Eles não sabiam que eles participavam da fecundação e nem da procriação. Eles achavam a mulher divina. Então, o Neolítico é uma virada muito importante para a gente entender ou ressignificar o amor, mais uma vez. Então, aqui os homens começam a entender que eles participam dessa procriação e começa uma virada aí para isso que a gente vem chamar de patriarcado, né? Então, assim... Você chegou aqui também, doutor Marcelo Santana. Fala, meu parceiro. E hoje com o tema Mulher Consciente no Amor. Essa é a nossa psicóloga, esse é o doutor Marcelo, nosso parceiro. E aí, meu querido? Fala, Jotinha, uma boa tarde a todo mundo aí, nessa tarde especial. Vamos para essa entrevista super interessante, né, Jota? E vamos que vamos, né? Vamos embora, é isso aí. E vamos de música, a gente já volta rapidinho falando mais aqui sobre mulher consciente no amor. Se liga aí, Tereré com Bobagem, Tereré com Saúde, no ar pra você. Volta, você ouviu aí? Esqueci, com o Cílio de Campo Grande, agora exatamente 2 horas e 11 minutos, com esse tema muito bacana. Mulheres conscientes no amor, hein, Marcelo? Muito bom, o Jota, o tema, eu acho extremamente atual.
Principalmente que hoje, graças a Deus, a sociedade está tomando um caminho onde a mulher está sendo cada vez mais reconhecida, né, protegida também. Então, eu creio que esse nosso bate-papo vai ser muito produtivo. Que bacana. Como que surgiu, de onde que surgiu esse tema? Como que surgiu esse tema e por que desse tema? Mulheres conscientes. Primeiro que surge de um conceito de consciência para a Gestalt terapia, que é a abordagem que eu trabalho. Ele é um conceito diferente de consciência para Freud, é um conceito de consciência alargada, ou seja, é uma consciência que passa pelo sensorial, pela deliberação motora e pela reflexão. E o que eu percebo quando eu trabalho com mulheres é que a primeira coisa que ela interrompe é uma consciência sensorial. É muito comum a mulher achar que ela tá louca. Ah, eu tô louca. Acho que eu não tô percebendo certo. Eu acho que eu tô louca. E claro que existe uma fala muito pesada também, né? De quando a mulher se expressa, né? Ou tenta fazer um discurso do que ela precisa, é muito comum ela também ser interrompida com um discurso masculino. Ela é louca. Ela tá louca. Não foi nada disso, não é nada disso que você está pensando. Então, acontece que a primeira coisa que parece que interrompe é uma consciência sensorial, ou seja, dos meus sentidos, de como eu percebo a vida, entende? Então, quando eu coloquei Mulheres Conscientes no Amor, é para trabalhar toda essa consciência. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo desrespeito por você não ter respondido a minha mensagem? Eu estou com raiva? Então, se eu percebo, se eu estou consciente dos meus sentidos, eu posso fazer uma comunicação com respeito. Mas o que eu percebo muitas vezes é as mulheres, ah não, tá muito cedo, ah não, melhor eu ficar quieta, ah não, melhor eu não fazer nada, né? Então, o que eu venho trabalhando com essas mulheres é isso, que elas possam dizer sobre as emoções delas de forma respeitosa, né? Porque senão, talvez, uma louca pode aparecer. E quem é a louca? Eu falo que eu adoro a louca, entende? Que bom que ela existe. Porque foi ela que durante a história, então, né, durante toda a nossa trajetória histórica, ela livrou a gente de muita coisa. Foi ela que pegou as coisas dela e foi pro mato e foi fazer trabalhar com medicina para conseguir abortar mulheres que não podiam, né, que estavam grávidas naquela época, não podiam ter os seus filhos. Então, que bom que a louca, que a bruxa e que todas elas existem. Mas que o que eu tenho batido nessa tecla é, deixa essa mulherada descansar. A gente pode usar uma fala, uma comunicação mais autêntica, mais consciente dos meus sentidos e do meu desejo. Então, caso você, sei lá, uma mulher não recebe uma mensagem ou tá ali esperando, né, eu sempre digo assim, escuta, quando você não me manda essa mensagem ou quando você me deixa no vácuo, eu me sinto desrespeitada, me sinto ignorada, né? Eu tenho necessidade de uma resposta. Você pode ser claro comigo? Então, ou seja, se ela conseguir ficar consciente do que ela sente, respeitar isso no corpo dela e deliberar uma ação de uma comunicação que nós ainda não estamos acostumados a ter, a gente não está acostumado a ter uma comunicação respeitosa. A gente vela a nossa comunicação. Um exemplo de velamento, Jota, vamos supor que essa sala está muito gelada. Ao invés de eu falar, Jota, por favor, você poderia aumentar a temperatura? Será que a gente pode negociar em relação à temperatura? É muito comum eu falar, nossa, Jota, que sala gelada, né? Que gelo, no intuito de que você seja gentil comigo e aumente a temperatura para mim, mas eu não fui clara com você, entende? Então, é nesse sentido, Mulheres Conscientes no Amor. Caramba, interessante. Muito legal a sua fala, porque assim, realmente é necessário isso, sabe? Ela se posicionar e realmente falar o que ela quer, o que ela deseja realmente, porque como você falou, às vezes tem gente que é bem quarta-feira. Eu sou muito quarta-feira. Se você chegasse aqui e falasse pra mim, tá frio, eu falo assim, tá massa. Mas assim, sabe? E se eu tava frio, eu falo, que bom que você gostou do tempo. Pra mim foi assim, cara, que massa que tá gelado aqui dentro, ou seja, tá melhor que lá fora. Pra mim já pensei nisso, então você não vou nem mexer no ar porque você elogiou. Sim. Então tem gente que é muito quarta-feira, o Marcelo é muito quarta-feira mesmo. Você fala alguma coisa. Meu marido tá aqui, ó, ele é bem quarta-feira. Quarta-feira também? Então, assim, mas quando você. Quase que eu ia mostrar que a mulher precisa expressar e realmente falar o que ela quer, né? Olha, tem como diminuir, tem como aumentar, tem como fazer isso? Ó, isso aqui eu não tomo, isso aqui eu não gosto, tem como fazer isso aqui? Porque acho que fica legal isso, porque você se expressa e a pessoa vai poder entender melhor. Porque tem gente que não consegue entender mesmo, cara. Eu mesmo, putz, pra não entender isso é complicado, percebe? Doutor, assim, o que a gente vê é que nos últimos anos, né, há 10 anos atrás, por exemplo, a gente não escutava falar de relacionamentos abusivos, né? E hoje em dia é um tópico que está sendo muito comentado na mídia, muito interessante, porque a gente sabe que existiam muitos casos onde as mulheres elas ficavam quietas, né? Em casa e muitas vezes numa situação
dramática, né? Sim. Como que vocês tratam muito também mulheres com relacionamentos abusivos? O que é o relacionamento abusivo? Olha, da forma como você está colocando, assim, que isso está vindo cada vez mais à tona, né? Trato algumas mulheres pontuais no sentido, assim, até cativeiro, assim, até, não cativeiro, mas assim, ó, eu não consigo sair de casa, ele não me deixa sair, coisas assim, pontuais, tá? Não é a todo momento na clínica, né? Mas eu acho que, Marcelo, a coisa é muito maior do que pessoas que levam isso para mídia ou para delegacia. Eu acho que é muito maior. Quando a gente está falando de um abuso e que está começando e que começou a ser exposto isso mais socialmente, a gente está falando eu estava falando para o Jota, a gente está falando talvez desde o período neolítico, onde as pessoas começam a se agrupar em pequenos clãs, em pequenos grupos, onde vai determinando o que é a família nuclear. Quando o homem percebe que ele participa da fecundação da mulher, porque ele não sabia disso, quando ele percebe, é aí que começa. Não existe registro na história de dominação e subordinação antes do período neolítico. O homem achava a mulher mágica, ele não sabia que ele participava daquela vida que tinha no útero dela. Quando ele percebe isso, tudo muda. E aí começa todo o patriarcado, né? Então, assim, se a gente pegar toda a história, é muita dor, é muito massacre mesmo, entende? Né? A gente, enquanto os homens na Grécia iam lá para os, enfim, filosofar e tal, as mulheres ficavam em casa. As mulheres não tinham direito à educação, ao conhecimento, né? E fora N coisas, assim, acho que são as mulheres espartanas, se eu não me engano, elas eram tiradas de noite, né, num cavalo, e a cabeça dela, colocavam um saco na cabeça, colocavam ela dentro de um quarto, onde tinha uma espécie de madrinha que ia cuidar daquela mulher, para que ela fosse desposada. Porém, raspavam a cabeça dela, e de noite, com a luz toda apagada, luz apagada, né? Não tinha nenhuma fogueira nem nada, no escuro, ela era desposada. Mas ela não podia ver o rosto do marido. E isso a gente pode ver, né? E aí, qual que é a virada da diminuição, e olha, é uma aspas que eu vou colocar aqui, dessa violência, é com a chegada do anticoncepcional. É quando a mulher diz, bom, agora eu posso também fazer sexo só por prazer. Né, eu também posso. Então, assim, a virada é isso. Você não determina mais a minha fecundação, ou eu também agora, que a gente vai ali tentando, né, caminhar nessa liberdade também dos próprios desejos. Outra coisa que eu falei para ele também, se a gente pegar a história de Eva, de Pandora, são mulheres que ousaram desobedecer, comeu a maçã e trouxe todos os males do mundo para a Terra. Então, tudo que a gente carrega tem um peso muito grande. Né? Então, assim, eu entendo o que você está falando, né? A gente começou a expor isso nesse momento, mas quando eu falo de uma relação abusiva, é de toda uma história, e que tem histórias na clínicas que tem uma força maior desses abusos, que precisa de uma intervenção jurídica, né? Mas o abuso, ele tá ali, ó, escancarado na carne, todas nas minhas células ancestrais, ela conhece esse lugar do abuso. De uma mulher que não pode desejar, que não pode comer a maçã, que não pode abrir a caixa, né? Da curiosidade, acrescentaram curiosidade na Pandora. Ninguém mais tinha, nenhum deus, né, colocou lá curiosidade em outros, mas na Pandora colocou. E aí ele disse, não abre essa caixinha, em hipótese nenhuma. Mas ela tinha algo que ninguém tinha, ela foi feita por um deus com um toquinho de curiosidade. Ela abriu. O que acontece? Traz todos os males do mundo. Então, acho que é muito mais coisa, sabe, doutor? Assim, quando a gente está falando desse abuso. Uma questão cultural muito histórica, pesada, histórica, né? E que aos poucos vem, eu creio, assim, o que eu sinto é que está evoluindo aos pouquinhos, né? Sim. Principalmente agora, eu acho que com o acesso à informação, que antes não tinha, Sim. as mídias sociais, a internet vem ajudando bastante para ficar como um cenário do debate, né? Para a sociedade tentar evoluir. E eu te faço mais uma pergunta com relação, a gente vê que nos últimos anos as mulheres, elas vêm fazendo parte da sociedade na questão do trabalho, né? Como que é para a mulher ela conciliar essa questão do trabalho com a maternidade, né? Porque a gente sabe que a mulher, ela tem um papel
da maternidade, não que o homem não tenha, mas a mulher, ela é a mãe, né? A gente sabe que tem pro filho é sempre a mãe. Como que é a vida da mulher hoje moderna nessa questão de estar no mercado de trabalho e ter que conciliar com a família? Isso, a mulher está conseguindo se resolver ou está tendo dificuldade? Sinceramente, assim, eu posso falar isso por mim, né? Eu sou mãe, esposa, trabalho, crio vários, né? Sempre estou envolvida com projetos assim que é do meu interesse, do meu desejo, e em uma palavra, é enlouquecedor. E assim, Marcelo, assim, parece que eu estava até falando pro meu marido, né, pro Ricardo, assim, falo, nossa, tô cansada. Aí ele fala, mas amor, a gente descansou o final de semana, a gente descansou. Aí eu falei assim, mas eu tô muito cansada, é muita coisa. E aí ele entrou num projeto comigo, e a gente tá em 2 semanas trabalhando igual doido, assim. E aí ele pegou e falou assim, meu Deus, parece que eu acordo e eu já tô com 0,5% de bateria, assim, eu não tô aguentando, é muita coisa, né? E aí eu falei, sim, é muita coisa. Então, eu acho que o que tá, quando você fala assim, né, o filho tá ali, é um papel, parece que foi destinado a nós mulheres, né, é da mulher, o filho é da mãe, né, e também é muito cultural isso, sabe, doutor, é muito cultural, e aos poucos eu venho trazendo, levantando mesmo essa questão, para que a gente vai desconstruindo isso, né, porque eu fui uma mãe, eu tenho 2 filhos, né, e de pais diferentes, e no meu segundo filho eu precisei fazer um mestrado fora, e eu fui uma mãe que falei pro pai do meu filho, na época, ele tinha acabado de fazer 4 anos, fica com ele, cuida você, que eu vou fazer minha vida, entende? E fui pra Floripa fazer o mestrado e voltei. Então era muito comum você ver a mulher nesse papel, você ficar com o filho e eu vou fazer mestrado, eu vou fazer isso, eu vou correr. Eu não, falei, você fica, eu vou correr atrás da minha vida, né? Então, assim, eu acho que quanto mais as mulheres entenderem, e os homens também, mas principalmente as mulheres, porque a história de dor está nas nossas costas, né? Entenderem que elas podem fazer isso, que isso não faz elas menos mãe, menos amorosa, menos responsável, mas que ela vai precisar sim ter uma força maior para fazer um rasgo, abrir, sabe? Quase é um rasgo mesmo nessa história tão bem costurada, para que tudo fique em ordem nessa sociedade, né? Então, assim, em uma palavra, eu acho muito cansativo, as mulheres reclamam bastante. Outra coisa que aparece também é essa coisa com a libido, né? A mulher tem essa libido muitas vezes mais baixa, principalmente quando está num relacionamento amoroso, né? Mas por que disso? Libido é energia de vida. É uma energia capaz de criar um bebê, de criar e gerar uma vida nova. Então, os homens, às vezes, não só pela testosterona, mas têm uma libido muito maior, porque eles normalmente estão engajados com os projetos de vida deles. Eles permanecem com o futebol, com um novo projeto no trabalho, com as viagens, ele permanece com o projeto dele. E a mulher fica ali com a vida que ela gerou no útero, mas ela não é sua mãe, entende? Então, quando eu vejo com as mulheres, quando reclama dessa baixa de libido, né? É assim, você está engajada, o que você está desejando hoje na vida? De novo, assim como um bebê, que é uma vida nova. O que você está colocando de novo no mundo? Quais são seus desejos? E muitas vezes ela tá, cara, eu não aguento mais. É difícil cuidar de tudo sozinha, ou de só estar com as crianças, ou de estar com a casa, ou parece que porque eu não ajudo em casa, eu não tenho direito de, sabe? Então são tantos conflitos que ela traz, né? Que eu acho que uma palavra muitas vezes é enlouquecedora, adoece a alma mesmo, adoece o emocional, né? Falando em emocional, em dor, questão de abandono. Como que trabalha isso? Porque assim, a mulher, né, o cara vai lá, abandona, deixa, e aí, trabalhar isso como? O que fazer? Para mostrar que, tipo assim, poxa, ela não tá só, ela pode, ela consegue. E muitas vezes a mulher se sente abandonada, sente que acabou, parece que, tipo assim, não, terminou o relacionamento, acabou tudo, agora ferrou tudo, eu vou me entregar e não vou conseguir fazer mais nada. Eu acho que tem várias coisas nessa tua pergunta, Jota. A primeira é que todo processo que se finaliza, que se finda, tem um luto. Sim. E não tem nada de errado no luto, entende? Eu sofrer, não tenho ânimo para trabalhar. O problema é que a gente tem uma sociedade que não nos permite sofrer, entende? Bora, levanta, tem conta para pagar. E aqui tá a grande questão, né? Mas então, peraí, deixa eu entender. Então temos um ponto que é uma mulher que está enlutada, sofrendo e precisa dar a Deus, deixar morrer aquela situação, para que ela possa se reerguer. Até aí, normal.
Se você está falando de uma questão, de uma sensação de, meu Deus, essa é a única pessoa da minha vida, eu vou morrer e eu não consigo mais estar com ninguém, se for essa a questão, dessa sensação de abandono, provavelmente, assim, em muitos casos que eu acompanho, o que acontece com mulheres que ficam muito apegadas nos homens depois de um relacionamento que acabou. Se eu pego o histórico dessas mulheres, algo se repete na história delas. O que é? Um excesso de doação da parte delas, do quanto elas toleraram muitas coisas nessa relação. E quando essa pessoa vai embora, ela vai embora com um tanto de coisa que ela... Imagina uma caixa assim, ó, e eu tô depositando um bando de Italian ali, né? Quer dizer, eu vou dar um exemplo aqui, Jota. Quando a gente começou a namorar, eu e meu marido, ele ia em casa e escovava o dente e deixava aqueles torrões de pasta, assim, sabe? Na pia. E aquilo me incomodava muito. E parece que eu não podia falar aquilo. A mulher, ela carrega uma coisa, nossa, eu posso estragar, é rápido demais, deixa eu limpo, deixa que eu faço, tá tudo bem. É herança, entende? E naquele momento, se eu não tô consciente de que aquilo me incomoda, eu posso em algum momento deixar passar e lá pra frente dar uma xingada ou irritá-lo, se me irritar com ele. Então naquele momento eu tomei consciência e falei, amor, quando você deixa essas pastas aqui, me incomoda bastante porque não é meu, eu acho que a gente precisa cuidar desse espaço da casa junto, você pode cuidar disso, você pode limpar. Então eu fui trazendo isso, não fica... Agora, imagina se eu fico quieta, se eu não falo nada, ou se eu me dou demais, ele sempre gosta de sair de noite, eu sou sempre cansada e tô indo com ele de noite, entende? Então, normalmente, quando essas mulheres elas ficam desesperadas, apegadas, é um abandono tão grande que ela fez dela mesma em todo esse percurso, e não precisa ser coisas grandes não, pode ser a pasta do dente, como eu te falei, pode ser a pasta ali, sabe? Que ela foi se abandonando. E o que é se abandonar? Lembra que eu falei de uma consciência sensorial, né? Os afetos dela, ela estava incomodada, mas ela deixou passar, ela não olhou, não cuidou. Isso vai virando uma bola, e quando essa relação vai embora, meu Deus, essa mulher tá sem nada. Ela tá sem o cara e mais sem ela, porque ela deu muito, entende? Ela tá sem si mesma. Vou fazer uma pergunta aqui, Jota. Dentro desse contexto todo, né, cultural, histórico, aonde que está o maior preconceito? No interior da mulher ou no exterior, na sociedade? Eu diria que está na sociedade, mas no interior da mulher, que muitas mulheres também operam nesse lugar do preconceito. Mas eu diria, doutor, que assim, a sensação que me dá por ser mulher é que muitas vezes eu habito também no preconceito por um medo muito grande. Eu conheço uma história de dor. Você entende, né? Às vezes eu sou essa, assim, que eu falo, caramba, minhas células carregam heranças ancestrais de gente que eu nem conheço, entende? Vem ali, ó, tá aqui no meu corpo. Né? Por mais que eu não pegue um livro para ler só da história do amor, de como ela foi constituída, de alguma forma eu habito nessa sociedade, eu carrego e sei disso. Então, eu sim, acredito que tem mulheres também que carregam esse preconceito, né? A gente foi criada para atacar uma outra porque a gente não tinha vida própria. A gente precisava que alguém casasse com a gente para que a gente sim pudesse ter uma vida. Era assim que a mulher era reconhecida socialmente, se ela casasse. Entende? Ela não tinha reconhecimento social. Então, por isso a gente aprendeu a brigar para ver quem pega o cara. As que não conseguiam isso iam para os prostíbulos para conseguir se sustentar. Então, a gente criou uma rivalidade muito grande uma com as outras, que eu acho uma doideira. Entende? Então, quando a gente... Por isso que consciência, né? Quando eu tomo consciência também da minha história, eu sou mulher, qual é a minha história? E muitas não sabem. Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando se elas sabiam, assim, que para uma mulher gozar, né, ela precisa ter 200 ml de água ali, né, de sangue, irrigando todo aquele lugar do clitóris para que ela pudesse ejacular. E o homem precisava, acho que 80 ml, uma coisa assim, bem menos. E aí, várias perguntas eu fiz. Vocês sabiam que existe terminações nervosas apenas no clitóris, mais ou menos 8.000 ali pro canal, não tem terminação nervosa. Tipo, que graça tem, entende? Então a gente tem uma ideia com a penetração de que isso é o êxtase do negócio, e muitas mulheres não conhecem o próprio corpo. Entende? Como eu gozo, como eu, né? Que faz sentido pra mim. Então, assim, tem esse preconceito, muito mais na sociedade, isso aqui é indiscutível pra mim, né? Até porque isso sustenta o conforto do patriarcado, assim, sustenta. É confortável você ter uma mulher que faça e que fique com muito medo de perder aquela relação, e ela vai cada vez mais engolindo muitas coisas, né? Mas eu penso que quando as mulheres carregam esse preconceito, é um medo muito maior, assim, sabe? Um medo por saber da dor,
por muito não conhecer a própria história, né? Então, enfim, acredito que seja por aí. Um preconceito, né, que vem já, penso eu, socialmente, historicamente, Sim, né? sim. A sociedade, ela cria a menina para brincar com a boneca, sempre Exato. inicialmente foi assim, né? É interessante, não que as crianças não possam brincar, né? Com esse tipo de situação, mas o fogãozinho. Exato. Então, a gente vê que isso traz naturalmente para dentro da mulher que ela também tem esse preconceito, esse medo, né? Eu penso dessa forma. Tem muitas situações, agora com certeza tem muitas mulheres que estão nos ouvindo que já passou por isso. Tem aquela situação de uma noitada. O cara sai com a mulher uma noite e tal, ficou com ela, e no outro dia, bal. Nem liga, nem comenta. Como trabalhar isso na mulher? Como ela trabalha isso? Porque muitas vezes ela tá lá, poxa, saí com o cara hoje, fiquei com o cara, a gente dormiu junto, transou e tal, e outro dia o cara nem me ligou, nem mandou uma mensagem de bom dia pra mim. E aí, como trabalhar isso? Como que ela trabalha isso? A primeira coisa que as mulheres pedem muito é a responsabilidade afetiva dos homens, né? O que é uma responsabilidade afetiva? É você não criar expectativas que você não possa suprir numa mulher. Só que aí, essa é a grande cilada da mulherada. É o que eu falo pra elas, eu falo, gente, calma aí, tá tudo errado. Responsabilidade afetiva começa pelos teus próprios afetos, pelo seu corpo. Nós somos um corpo de afetação. Então, quando você espera, eu não quero, não me dê esperanças de nada que você não possa sustentar. Fechou. Mas eu preciso também não me dar esperanças de algo que eu não tenha clareza. Então, o que eu falo, como trabalhar isso numa mulher? Primeira coisa, tenha clareza do que você está sentindo e deseja de uma relação sem medo. Eu sempre falo isso, que 20 vão embora. Porque quando as mulheres deixam de falar, elas estão controlando também a situação para tentar ter alguém, para que o outro fique, para que ele permaneça. Então ela tenta ser o melhor possível para que ela consiga algo. Então assim, eu quero transar hoje, eu quero uma noitada, será que eu quero? Então vamos supor que a mulher fala assim, beleza, quero, entendi que quero. Ótimo, mas o que mais você quer? Eu odeio essa sensação de no outro dia parece que a gente nunca se viu na vida. Ótimo, conversa isso com a pessoa. Diga isso pra ela. Thalia, mas é um primeiro encontro. E daí? As pessoas têm um problema muito grande com essa coisa de relação, sabe? Assim, mas a gente não tem nada. Gente, nós somos um corpo de afetação. Você me afeta, o doutor me afeta, né? A buzina do carro me afeta, eu sou toda porosa, cheia de buraquinhos, meu ouvido, meu nariz. O mundo me atravessa o tempo todo. Como que uma noite com o cara não vai afetar? Uma vez um moço me falou assim, Thalia, a menina me manda um textão pedindo pra eu não falar mais com ela, porque ela já tava apegada, aí falou pra eu não falar mais com ela. Cara, só foi uma noite. E eu olhei pra aquele moço e falei, cara, qual é o teu problema? A gente vive muitas coisas em uma noite de sexo. Qual é o problema dessa mulher chegar pra você e dizer, não fala mais comigo, eu já estou envolvida, não vejo interesse da sua parte e eu não quero que você fale mais comigo. Senão eu preciso bloquear, acho que não precisa disso, mas eu não quero. Parece que quando a gente está falando principalmente de sexo, dessas noites casuais, a gente esquece um humano, entende? Um corpo de afetação é fundante da tua existência, a relação e o contato. Você morou no útero da sua mãe. Você acha mesmo que uma noite de sexo não é nada? É muito interessante, porque a gente banaliza a situação. É ok eu ficar nua e ter sexo com alguém, mas não é ok eu ficar nua na minha intimidade e dizer, eu não quero assim, eu não gosto. Eu gostaria de falar com você mais vezes depois. Não, isso aqui é demais, já é uma pegada, já é... Cara, a gente inverteu as coisas. A nudez dos corpos, massa. A nudez da alma e das emoções, não, ninguém fala disso. Assim, não tá dando mais, entende? Eu não consegui, eu sou terapeuta de casal também, eu não tô conseguindo ver como é que as pessoas vão conseguir ficar juntos se elas não despirem a alma, dizer o que elas precisam, como elas precisam, o que fere, onde não fere, entende? Isso aí, gente. Vamos com o músico, já volta. Você ligadinho, Tereré com saúde no ar.